Olá, alfabetizador, alfabetizadora, eu sou a professora Janaína Lapuente e hoje, no nosso papo rápido sobre alfabetização, nós vamos continuar a nossa conversa sobre as modalidades organizativas do trabalho pedagógico, especialmente a sequência didática no contexto da alfabetização. Então, para Zabala, em 1998, as sequências didáticas são um conjunto de atividades ordenadas e estruturadas, articuladas para a realização de certos objetivos educacionais. Então, embora nós não tenhamos uma única definição de sequência didática, é muito importante nós considerarmos alguns princípios, algumas características que nos ajudam, então, no entendimento dessa proposta, que são, então, a sequencialidade, a progressão entre as atividades e a sistematização. Mas o que nós, professores alfabetizadores, precisamos considerar com o trabalho na sequência didática em nossas turmas? Vamos fazer um checklist juntos? Então, primeiramente, os objetivos que pretendemos alcançar diante das necessidades dos nossos alunos, que nós já estamos conversando também em outros vídeos. Que ela explore e aprofunda conhecimentos relacionados a um conteúdo específico, a um tema ou a um gênero textual. E que a ordenação das atividades está centrado na professora. Somos nós, professores alfabetizadores, que organizamos o planejamento, a ordenação das atividades, o processo e a avaliação do trabalho. Então, para DOLS e colaboradores, em 2004, eles propuseram a estrutura base de uma sequência didática organizada em algumas etapas, como nós podemos observar na imagem. Então, nós temos, primeiramente, a apresentação da situação, a produção inicial, o módulo 1, o módulo 2 e o módulo N, indicando que podem ser planejadas diversas etapas, e a produção final. Então, na apresentação da situação, da sequência didática, lá no início do trabalho, a alfabetizadora compartilha com a turma o que será estudado, incluindo o que farão como sistematização das aprendizagens ao longo da sequência didática. Então, é muito importante também nós destacarmos que na sequência didática não há obrigatoriedade de um produto final, mas há sim a possibilidade de nós realizarmos pequenos produtos que vão se relacionando com as etapas e com o que vai sendo realizado ao longo do trabalho com as crianças. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de socializar com vocês uma sequência didática que eu realizei com a minha turma, Culinária na Escola, e começou a partir da leitura desse livro, Delícias e Gostosuras, de Ana Maria Machado, da editora Salamandra. Então, a partir dessa história, eu fui conversando com a turma, motivando os alunos para prepararmos algumas receitas em sala de aula e nós termos o nosso próprio livro de receitas preferidas da turma. Logo em seguida, então, na produção inicial, ocorre um momento de avaliação diagnóstica, que visa, então, identificar o que os alunos já sabem. É o momento, então, do levantamento dos conhecimentos prévios, para, então, pensar nas atividades que poderiam ser propostas considerando aquele grupo de alunos. Então, voltando lá à minha sequência, nesse momento eu solicitei à turma que fizessem uma escrita espontânea sobre a receita que mais gostaram na história lida pela professora lá na rodinha. Então, a partir dessa produção inicial dos alunos, que eles escreveram a sua receita, fizeram tentativas de escrita, eu fui verificando os conhecimentos que eles sabiam sobre o gênero receita e também aproveitei para analisar o processo de escrita de cada um, já fazendo também uma avaliação desse processo, de como eles estavam, nesse registro escrito. Então, a partir dessa produção inicial e da sua análise, eu organizei os módulos da sequência didática. Então, pensando lá na nossa figura, os módulos são formados por diferentes etapas relacionadas que visam, então, o aprofundamento e uma maior complexidade em torno dos conceitos ou dos conteúdos estudados. E, por fim, então, se realiza a produção final, situação, então, em que as crianças realizam uma atividade colocando em prática o que aprenderam, o que vivenciaram na sequência didática. E nessa etapa também, cada criança da minha turma escreveu a sua receita preferida.
Foi a partir então desse registro escrito que eu também pude perceber o que eles aprenderam a partir do gênero receita. Então, na produção final, a professora verifica se os objetivos propostos foram atingidos ou se é necessário replanejar ações para que as aprendizagens não efetivadas aconteçam. Então, a avaliação ela é constituinte de todo o processo pedagógico e funciona como um trabalho de pesquisa dos alfabetizadores a respeito, então, do que os alunos já sabem, do que precisam aprender, e nós vamos, assim, acompanhando todo o processo de aprendizagem. Espero que esse papo rápido sobre alfabetização tenha trazido alguns elementos para colaborar com a prática alfabetizadora nas diferentes escolas, e no próximo vídeo vamos retomar as características e as diferenças entre os projetos e as sequências didáticas. Por isso, então, não perca, acompanhe o nosso canal e compartilhe.